Meus irmãos, aquiete seu coração esta noite, Deus tem a palavra para a sua vida. E nessa noite eu quero meditar com você na palavra de Deus. E o tema que eu tenho para nós nesta noite é esse: preso no meio. Preso no meio. Você já sentiu alguma vez assim, preso no meio de alguma coisa? Sabe, algumas vezes nós nos sentimos presos no meio. E algumas vezes é uma coisa ruim ficar preso no meio. Eu vou te dar alguns exemplos do que é ficar preso no meio, por exemplo. Levanta a mão aí, quem é o filho do meio? Eu não sou filho do meio. Eu sou primogênito, sou mais velho da minha casa. E casei com uma mulher, Adriana, minha esposa, que também é a primogênita, é a mais velha da casa. Nós não sabemos o que é filho do meio. Mas sabemos que geralmente os filhos do meio, eles muitas vezes passam uns bons bocados. Os mais velhos vieram primeiro e tal, os mais novos são o xodózinho da vovó, papai da mamãe, mas a galera que nasceu no meio ali, o irmão do meio, geralmente sofre um pouco. E às vezes ser o do meio não é tão bom assim. Por exemplo, você já esteve no meio de uma briga? E eu estava pensando aqui nessa noite, estamos hoje todos nós com isolamento social e a criançada está dentro de casa. Levanta a mão aí, embora não veja, quem diz assim: Sandro, eu não sei mais o que fazer com essas crianças. Talvez você vai se encontrar, por exemplo, hoje já se encontrou, vai se encontrar hoje ainda ou amanhã, no meio, por exemplo, de uma briga entre dois irmãos. Já se pegou assim? Os seus dois filhos estão brigando e você, pai e mãe, você tem que separar. Ou até às vezes briga de adulto. Tá no meio de uma briga, não é muito bom. E aquelas viagens de avião que a gente pega um voo comercial, e às vezes a aeronave não é muito grande, e aonde você senta, olha para o bilhete, você está na poltrona da onde? Na poltrona do meio. Na poltrona do meio você tem que disputar ali o cotovelo com apoiador de braço, sabe? E às vezes ficar no meio não é muito bom. Eu gosto de fazer exercícios físicos, embora eu confesso que eu não gosto de correr. Eu odeio correr. Me chama para caminhar, mas para correr eu não gosto. O meu irmão gosta de correr. Agora, eu não gosto de correr, eu gosto de caminhar. Mas às vezes que eu tentei correr, não que eu não consiga correr, eu consigo correr, mas como é que são as corridas? Você faz uma meta, tem um alvo. Olha, hoje eu vou correr 4 quilômetros. Hoje eu vou correr 5 quilômetros. E adivinhe, qual é o momento que você começa a passar sufoco, que você começa a ficar sem ar, sem gás? É exatamente quando você está no meio do trajeto. E você olha, estou na metade. Eu tenho que continuar. Eu contei para alguns amigos a experiência que nós tivemos nesse feriado de carnaval. Com alguns amigos, fomos para Friburgo e cismaram de subir lá o tal do Pico da Caledônia. E todo mundo, de alguma forma, bem ignorante, não tinha a mínima ideia do que nos esperava. E começamos a subir sem saber se era 1 quilômetro, se eram 100 metros, se eram 200 metros. E chegou uma hora que veio a fadiga na perna, que começamos a ficar sem ar, mas pensávamos assim: caramba, a gente já deve estar no meio, vamos continuar. E geralmente na corrida também é no meio da corrida que você decide se você vai continuar ou se você vai parar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite de quarta-feira. Preso no meio. Quantas vezes nós ficamos presos no meio? Por exemplo, vivemos um tempo hoje que nós estamos no meio de uma crise. Estamos no meio de uma pandemia. Em nosso país é praticamente o começo, mas estamos no meio, eu creio, do que nos aguarda. Uns falam 3 meses, 2 meses, mas estamos no meio de uma crise. Quem sabe você na sua casa está no meio de uma crise em suas emoções, você está no meio de decisões do que fazer, por exemplo, financeiramente. Esse é o grande assunto que nós estamos falando, desde o anúncio do presidente ontem, que eu não vou comentar aqui, não vou me posicionar, a live não é para isso, mas estamos no meio de muitas questões. Como preguei no domingo, nós não sabemos, por exemplo, a quem ouvir. Os da esquerda vão dizer não confie no governo, os da direita vão dizer não confie na mídia. Então sabemos quem confiar, estamos no meio de muitas notícias e palavras. E muitas vezes o meio nos faz ficar preso. Ficamos presos no meio. Não decidimos, não dá mais para voltar, já andei muito, mas também não sei se eu chego no final. E quando falamos sobre ficar preso no meio, eu não consigo ter um outro exemplo melhor de alguém que estava preso no meio e conseguiu sair de uma crise, conseguiu sair de um meio de uma crise para um final de glória
um final abençoado, conseguiu sair de uma crise para realmente ter resposta de Deus no final, na linha de chegada, ninguém melhor do que Jó. E é sobre Jó que nós vamos ler e conversar nesta noite. Jó é o melhor exemplo bíblico para nós estarmos meditando nesse tempo de meio de crise. Então, quero que você olhe comigo e leia Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 12. Vamos ler juntos? Vai dizer assim, pega a sua Bíblia aí. Certo dia, e eu já paro aqui. Na sua casa, diga comigo assim, certo dia. Você falou? Certo dia. Porque todo dia é um novo dia. Certo dia, uma pandemia chegou. Certo dia, alguma crise nasceu. Da mesma forma que um outro dia, alguma coisa pode acontecer. Então sempre creia que é um dia após outro dia. E vai dizer que certo dia, um dia esse que Jó não esperava nem conhecia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás assim, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. A versão NVI fala assim. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, na família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. É a proposta do diabo para Deus, sobre Jó. Faz isso. Olha, vem com tua mão sobre ele, fere ele. Fere tudo o que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu vou fazer mais uma oração nesta noite. Pai, guia-nos, ó Deus, pelas tuas veredas. Quando nós lemos a tua palavra, Deus, que algo especial, diferente, Deus, milagroso aconteça dentro de nós. A tua palavra é viva e eficaz. Há tantas palavras hoje, ó Deus, lançadas em nosso coração e mente que nos afligem, que nos trazem medo, preocupação, ansiedade, desespero, pavor. Mas hoje, Deus, que esta palavra venha ao nosso encontro com poder e glória. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre 4 coisas. Diante da história de Jó, eu quero compartilhar com você 4 coisas. A primeira, o que Jó não sabia. A segunda, o que Jó sabia. A terceira, o que ele fez à luz do que ele sabia. E por último, a resposta de Deus diante do que ele fez à luz do que ele sabia. Havia coisas que Jó não sabia, coisas que ele sabia. Diante disso ele respondeu e Deus também respondeu. Então vamos ao nosso primeiro item nesta noite para nós meditarmos, falar sobre o que o Jó não sabia. O que Jó não sabia? Por exemplo, Jó não sabia que Deus havia tido uma conversa com o diabo. Você já percebeu nisso? Jó não tinha noção nenhuma dessa conversa de Deus com o diabo. Nós conhecemos o contexto bíblico. Nós, ao lermos a história de Jó, poderíamos ir até Jó batendo no ombro dele e falar assim, cara, descansa. Olha, Deus está no controle. Cara, isso vai acabar tudo bem. Olha, Deus lá permitiu o diabo, mas garantiu que ele não tocasse na sua vida. Não, Deus falou para o diabo assim, viu meu servo Jó? Olha, Jó é um homem íntegro. Não, Jó não... Nós, quando lemos o contexto, nós podemos ter uma perspectiva do que está acontecendo, mas Jó não tinha esse contexto. Jó não sabe dessa conversa. Jó não sabe do que aconteceu. Jó olha para a sua crise, no meio de uma crise, e ele se pergunta, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? Qual o motivo disso? Você se sentiu assim alguma vez? Está no meio de uma crise e você não conhece o contexto. Você não sabe uma conversa que teve antes disso acontecer. Você não sabe de uma decisão do próprio Deus antes disso acontecer. Às vezes você passa por uma crise no relacionamento, no casamento, você não sabe, por exemplo, o que se passou na cabeça do seu cônjuge antes de falar aquilo, antes de se comportar assim. Você olha e diz assim, cara, não entendo, qual é o contexto disso? Qual o motivo disso? Jó está vivendo exatamente isso. Ele não sabia dessa conversa de Deus com o diabo. E uma coisa interessante a ver no texto
é que é Deus quem oferece Jó em um teste para o diabo. Perceba no texto que não é o diabo que vai até Deus e requer para si um teste para Jó. Não é o diabo que diz assim, Deus, viu teu servo Jó? Deixa eu testar ele. Não, é Deus quem diz, viu meu servo Jó? Eu confesso que se fosse eu, no lugar de Jó, claro que num contexto aqui Jó não sabia, mas se eu escuto algo do tipo, eu digo assim, Deus, não, Deus, não brinca com isso não. Não, peraí, Sandro. Ô, diabo, você viu meu servo Sandro? Olha, homem íntegro. Não, pode tocar nele. Eu diria, Deus não brinque com isso, não faça isso. Deus não permita ou não deixe, ou não me coloque para enfrentar. Deus não faça isso. Deus me ame menos. Deus confie menos em mim. É Deus quem, quando Satanás aparece, Deus diz assim, viste o meu servo Jó? Satanás, vi. Homem íntegro. Mas também o Senhor protege, cerca e guarda. Tá bom, vá lá. Tirar tudo o que ele tem. E ele continuará íntegro. É Deus quem coloca Jó à prova. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias, nos encontramos no meio de uma crise, presos no meio de uma crise, não sabemos o contexto. Algumas vezes, é Deus que nos coloca esse teste. É Deus que nos coloca a situação para mostrar quem Ele é e para fazer uma obra na nossa vida. Sabe, por isso eu gosto de uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela vai dizer assim, Senhor, ela vai dizer assim, eu sei que Deus não me dará nada que eu não possa suportar. Eu só gostaria que Ele não confiasse tanto em mim. Talvez já dissesse isso, Deus, não confia tanto em mim não, Senhor. Não se garante muito na minha integridade, não. E Jó é colocado a teste pelo próprio Deus. Jó vem de dias bons para dias ruins. Jó vem de sonhos para pesadelos. O diabo diz, o gado dele se espalha por toda a terra. A empresa dele está crescendo. Nos dias de hoje, o diabo diria, olha, a cada mês, a cada ano, ele abre uma filial. Ele está crescendo, ele está multiplicando, ele está prosperando. Sonho, prosperidade. Aí Deus diz, tá bom, pode tocar. Jó vem de sonho para pesadelo. Jó vem de dias bons para dias ruins. Jó vem de relatórios ruins, um após o outro. Me parece a mídia de hoje. Nós temos relatos ruins desta pandemia do coronavírus, um após o outro. Jó tem pelo menos 4 relatórios ruins. Primeiro, alguém chega com o mensageiro e fala assim, Jó, o seu gado foi perdido. Você perdeu o seu gado, Jó. Aí no dia seguinte, se não bastasse, o mensageiro vem e diz assim, Jó, as suas ovelhas se perderam. Mas ontem perdi o gado. Sim, hoje foram as ovelhas. Numa outra etapa, Jó, os seus camelos se perderam. E por último, alguém traz a triste notícia. Jó, você perdeu os seus filhos. Você perdeu o seu gado, perdeu suas ovelhas, perdeu seus camelos, perdeu seus filhos. Notícias ruins, relatórios ruins, um após o outro. Jó saía de um dia ruim para dias piores. Deus havia colocado Jó a teste, porque confiava nele. E Jó, para nós, é um grande exemplo daquilo que podemos orar e meditar sobre o que estamos vivendo. E se não bastasse esse teste de Jó de perder gado, ovelha, camelo, filhos, Jó vai a um segundo teste, onde é tocado na sua saúde, e Jó está cheio de chagas, cheio de doenças, de pus, cheio de feridas. E agora está passando sobre o teste da saúde. Nós estamos vivendo hoje um dia de pandemia na saúde. Já se fala em colapso na saúde. Muitas pessoas estão dentro de casa apavoradas, com medo de ir à rua, como preguei domingo, dizendo, olha, eu posso morrer, eu posso ficar doente, posso perder dinheiro. Jó estava diante de relatórios ruins no meio de uma crise. Perdeu os bens, perdeu família, perdeu saúde. E Jó não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Talvez você hoje enfrente situações que diga assim, Sandro, eu não sei o que está acontecendo. Estou preso no meio de uma crise e eu não sei o motivo. Estou me sentindo assim e eu oro e não sei mais o que fazer. Estou pensando nisso, eu estou vivendo isso, eu não sei o que está acontecendo. Olhamos a pandemia hoje, Deus, nós não sabemos o que o Senhor tem com isso, não sabemos o que virá. Temos orado, temos uma campanha aí, participe. Todo dia, meio-dia, a igreja reunida nesse lugar chamado oração.
Ore conosco todo dia, meio-dia. Orando, Deus, nós não sabemos o que o Senhor tem. Nós não sabemos aonde isso vai dar, mas confiamos no Senhor. Jó não sabia o que estava acontecendo. Mas a segunda coisa é que sim, tinha coisas que Jó sabia. Ele deixa isso explícito em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Ele vai dizer assim, eu sei. Tem coisa que ele não sabe, mas tem coisa que ele sabe. Ele diz, eu sei, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Versículo 26, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Jó diz, eu posso não entender o que está acontecendo. Eu posso não saber de muitas coisas, mas tem uma coisa que eu sei. O meu Redentor vive e no fim ele se levantará sobre a terra. Se você olhar o Antigo Testamento, não era muito comum essa teologia, esse entendimento bíblico. Os teólogos vão dizer que Jó possivelmente é o livro mais antigo já escrito. E Jó usa a terminologia redentor, coisa que não era comum no Antigo Testamento. O meu Redentor vive. O que a palavra Redentor significa? Significa redimir, converter, reparar, consertar, reparar um erro. O que Cristo fez na cruz do Calvário quando nos redimiu? Ele reparou-nos de um erro do pecado. Ele consertou-nos do erro, do pecado, da morte. Nos fez nova criatura. Ele nos regenerou, ele nos converteu a um novo caminho. E Jó diz, eu sei que há um Deus que é o meu Redentor, que ele pode, em qualquer momento, pode converter a minha situação. Converter no momento ruim, no momento bom. Que ele pode, a qualquer momento, reparar esta crise que eu estou vivendo. Sabe, isso é milagre de Deus, embora o noticiário não nos dê boas notícias. O noticiário hoje, para nós, é como os mensageiros de Jó. Cada dia vem com uma notícia ruim, vai só piorando. Mas ele diz, uma coisa eu sei, eu tenho um Deus que é redentor, que pode consertar, que pode mudar, que pode reparar, que pode converter. Deus pode converter, reparar e consertar qualquer experiência que você esteja vivendo hoje, dentro e fora de você. Deus hoje pode converter emoções, pode consertar emoções. Deus hoje pode pegar uma experiência que você está vivendo como a de Jó e Deus pode converter e consertar, é o que eu creio, no nome de Jesus. Eu creio que nesta noite o Espírito de Deus na sua casa, ele pode começar a converter, a consertar a experiência que você vive nas suas emoções, na sua mente, na sua vida profissional, diante de muitas notícias, mensageiros nos chegam todo momento para dizer, olha, isso aconteceu, isso aconteceu. Creia como Jó, o meu Redentor vive. E diante daquilo que Jó sabia, ele faz uma escolha. Ele toma decisões. Porque, meu irmão, é muito importante, ou muito mais importante do que sentirmos, é nós decidirmos o que faremos no meio da crise. E Jó, ele toma algumas decisões, pelo menos 3 decisões. A primeira decisão que Jó vai tomar é de quem Deus é. Ele vai dizer, Deus é bom. As circunstâncias, elas não devem avaliar o caráter de Deus. Deus está além das circunstâncias em seu caráter. Você pode viver dias maus e ruins e ainda assim servir a um Deus bom. Todavia, Deus é bom. E Jó decide que Deus é um Deus bom, que não importa o lugar que ele esteja, ele diz, eu sei. Eu posso não saber o motivo que eu estou sofrendo, não sei porque eu perdi o meu gado, eu não sabia da conversa de Deus com o diabo. Não sei porque os meus filhos foram tirados de mim, não sei porque as minhas ovelhas, os meus camelos foram tirados, mas eu sei. O meu Redentor vive. Ele há de se levantar. Ele é o meu Redentor, aquele que há de consertar. Ele é bom, ele me ama. Sabe, você pode ver hoje dias ruins, notícias ruins, mas decida nesta noite uma coisa, o caráter de Deus. Senhor, Tu és bom. Além das circunstâncias, sejam elas quais forem, o Senhor é bom. Uma segunda coisa que Jó decide, ele decide que Deus é soberano. Não basta nós decidirmos que Deus é bom. Precisamos decidir, sabe, falar para nossa mente. E deixa eu te dar aqui uma orientação, um conselho pastoral. As palavras têm poder.
E como eu preguei no domingo passado, às vezes nós ouvimos mais a nossa mente falar a nós do que nós falamos a nossa mente. E decidir também é dizer para a nossa mente quem Deus é. Olha, Deus é bom e Deus é soberano. Mesmo quando tudo lá fora está fora de controle, é dizer, não, Deus, o mundo pode estar sem controle, mas eu creio no meu Redentor que vive, que está no controle de todas as coisas. Precisamos não apenas sentir que Deus é soberano, precisamos decidir e falar que Ele é soberano, que nós não vamos temer, porque Deus está no controle da história. Como falamos no domingo, o medo nos traz uma ideia, e ele é uma fraude, ele mente para nós, porque nos anuncia um futuro onde Deus não está. Agora, a esperança nos diz, hoje aqui, no passado, amanhã, no futuro, Deus vai estar lá. O Deus que está aqui estará no futuro e Ele é soberano. Se você puder na sua casa agora, aí, coloca a mão no seu coração e diga assim para você mesmo, diga assim, nada eu vou temer, porque o meu Deus é soberano. Diga isso para o seu coração, nutra a sua alma nesta noite, diga, eu nada vou temer, porque Deus está no controle. Aleluia, creia nisso. Deus está no controle de todas as coisas. Então, Jó, diante da realidade de que o seu Redentor é vivo, ele decide, Deus é bom, Deus é soberano, e a terceira coisa que decide é, Deus é confiável. Meu irmão, não importa a circunstância, Deus é confiável. Alguém vai dizer assim, não confie na mídia. Outros vão dizer, não confie no governo. Não confie nas estatísticas. Sabe, você pode confiar em Deus mesmo quando você não entende. Você pode confiar em Deus mesmo que você não consegue experimentá-lo na situação que você vive. Você pergunta, cadê Deus? Eu não consigo sentir Deus aqui. Eu não consigo ver Deus aqui. Eu não consigo entender o que Deus tem. Mesmo que você não experimente Deus no que você está vivendo, mesmo que você não encontre Deus na circunstância, ainda assim Deus é confiável. Você precisa decidir o caráter de Deus. Sabe, Jó vai dizer assim, no versículo 26, não precisa colocar, Felipe, ele diz assim, eu sei que ele está vivo, se levantará, e 26 diz, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. É como se Jó dissesse, mesmo que o propósito de Deus seja a minha morte, ainda assim eu vou confiar nele. Olha o que diz Jó 13, versículo 15. Olha o que ele diz, embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Algumas versões, ainda assim esperarei nele. Ainda que o propósito de Deus seja a minha morte, ainda que o que ele queira para mim não é o que eu quero, ainda assim eu vou confiar nele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Acima de tudo, diga assim comigo na sua casa essa noite, diga assim, acima de tudo, Deus é confiável. Diga isso para você, diga, acima de tudo, Deus é confiável. E que o Espírito Santo no seu coração hoje confirme esta palavra. Jó diz, uma coisa eu decidi, Deus é bom, não importa a circunstância. Ele é soberano, mesmo quando tudo está fora de controle. E decidi, Deus é confiável. Agora, quero chamar a sua atenção para o tempo em que Jó decide isso. Muitas vezes nós decidimos isso no final da crise, no final da caminhada, com uma condição. Quando o resultado é bom, quando a linha de chegada é de glória, então lá no final dizemos assim, olha, viu como Deus é bom? Olha, viu como Deus é soberano? Olha, viu como Deus é confiável? Não foi isso que Jó fez. Jó tomou essas decisões no meio da crise. Porque a diferença está do quanto você decide no meio, antes de chegar ao final. Eu vou te dar alguns exemplos que se você não decidir agora, antes de dar o próximo passo, você pode ser pego com medo, em pânico e duvidando. Por exemplo, você vai ao mercado fazer compras. Agora um pouco mais escasso. Cada um com 1,5 metro de distância um do outro, passando álcool gel no carrinho. Mas você vai no mercado. Veja se não é verdade. Se você não decidir, antes de ir ao mercado, levar uma lista, você vai comprar o que não precisa. É ou não é assim? Você vai gastar dinheiro que não precisaria gastar.
Você vai comprar besteira. Quando eu vou no mercado, geralmente a Adriana, minha esposa, ela me dá uma lista pelo Zap. Não mais fazemos lista em papel de caderno com caneta, mas pelo Zap ela passa. Compre isso, isso e isso. Quando eu estou decidido a ir fazer compras e tenho uma lista, eu vou direto ao ponto. Eu vou direto. Eu não gasto dinheiro, não tenho prejuízo. Não compro aquilo que eu não preciso. Claro que lá na hora a gente fica, somos impulsionados, né? Somos tentados a comprar as coisas que nós amamos, mas não é o momento. Outro exemplo é quando você vai a alguma festa de aniversário. Se você, quando sair de casa, não decidir que você está de dieta, na festa você vai encontrar cupcakes, bolos, salgadinhos fritos, tortas, doces, brigadeiros, cajuzinho. Eu, por exemplo, a minha criptonita é o tal do cajuzinho. Só fala assim, doce de pobre, então eu sou pobre, eu gosto de cajuzinho. Mas aí, em casa, você tem que decidir, olha, eu estou de dieta. Sabe o que você faz? Leva a sua bolsa. Eu faço isso. Leva a bolsinha, leva a marmita. A sua bolsa vai lá, suco light. Você vai, sanduíche de peito de peru com um queijo branco. Você vai colocar as coisas que você vai comer porque você decidiu. E quando você decide, antes da chegada final, antes de o evento, tudo muda. Se você não sair de casa decidido, você sai da dieta, come o que não podia e vai chegar em casa lamentando e dizendo, olha o que eu fiz. Olha tudo que deu errado. E se não bastasse, sei que os colégios estão parados, mas todo mundo sabe. Eu converso com meu filho Mateus, hoje a gente caminhava e conversava sobre isso. Você não pode deixar para estudar no dia da prova. Você tem que decidir passar na prova meses antes, semanas antes. Todo o estudo de véspera é desperdício. Então você olha que Jó, ele não espera chegar na linha final para dizer Deus é bom, Deus foi bom, foi soberano e foi confiável. Não, meu irmão, é no meio da crise agora na sua casa. Você tem que dizer, olha, a circunstância que eu vivo não define o caráter de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Já tinha coisa que ele não sabia. Mas uma coisa eu sei. O meu Redentor vive. Ele é bom. Ele é soberano. E ele é confiável. Agora, à luz do que Jó sabia, tem 3 coisas que ele fez. Porque não basta decidir. Nós temos que decidir e agir. E 3 coisas que Jó fez, a primeira delas, quando ele decidiu que Deus é bom, soberano e confiável, ele adorou. Diga assim comigo, adorou. Jó adorou a Deus. Olha o que ele vai dizer não tem um texto aí, não coloquei. Não tem um texto? Não tem um texto. Jó se prostrou e adorou. Jó está aqui no versículo 20 ao 22, está aí. Jó 1, 20 ao 22. Ele vai dizer assim, ao ouvir isso, Jó capítulo 1, versículo 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então, a primeira coisa, havia coisas que Jó não sabia. Em segundo lugar, coisas que Jó sabia. Em terceiro lugar, o que Jó fez à luz daquilo que ele sabia. A primeira coisa que ele fez é que ele adorou. Mas é o versículo 20 que, ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto. Sabe, Jó aqui está envolvido de muitas emoções. Eu não desconsidero as suas emoções. Nós muitas vezes estamos no meio de muitas emoções, uma avalanche de emoções. Medo, pânico, incerteza, tristeza, sabe? A dúvida. Jó estava debaixo de uma avalanche de emoções. Ele rasga o seu manto, ele com as emoções fora de controle, mas o que ele faz, decidindo que Deus é bom, ele é soberano e confiável, diz que ele adora. Sabe, adorar a Deus em uma crise é assim uma coisa muito difícil de fazer. Mas é isso que Jó faz.
Porque isso é uma das coisas mais poderosas a se fazer quando estamos presos no meio de uma crise. As coisas mais poderosas que podemos fazer é nos prostrar e adorar a Deus. É dizer, Deus, está tudo aqui que eu estou enfrentando e eu te adoro, Senhor. Irmão, adoração a Deus é você dizer quem Deus é para você. Adoração quer dizer o lugar que aquela coisa ocupa na sua vida. E eu estava meditando, até conversei com meus diáconos ontem, nós fizemos uma videoconferência para nós conversarmos e orarmos e pensarmos sobre a igreja, sobre esse momento. Eu conversava com eles sobre esse assunto. Diz que Jó adora. E quando Jó adora, ele está dizendo, Deus, o Senhor tem a primazia, o primeiro lugar na minha vida. Porque adoração é isso. O que você adora está dizendo o lugar que aquela coisa ocupa na sua vida. Sabe, eu estava refletindo esse tempo que a gente está vivendo. Nós temos hoje nessa cultura, como sempre tivemos, muitos ídolos. Nós adoramos muitas coisas. E você olha a palavra de Deus em todo momento, desde Êxodo 20, 10 mandamentos em diante, Deus vai dizer, não adorem outra coisa além de mim. Não tenham outros deuses. Não façam para vocês ídolos. Porque há um só Senhor, há um só Deus. Apenas um que deve ser adorado. Apenas um ao qual vocês devem prestar culto. Sabe, pense comigo sobre os deuses da cultura de hoje. E onde eles estão. Uma das coisas que esse vírus nos ensina, essa pandemia nos ensina, é o lugar de Deus e o lugar dos ídolos dessa cultura. Por exemplo, hoje, um dos ídolos da cultura hoje são os esportes. As pessoas que investem dinheiro, tempo, para se realizar, para se alimentar, para se sentir feliz, realizado e alegre através dos esportes. Futebol, onde está o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Espanhol, caiu, acabaram, pararam. Pessoas que fazem da NBA e outros esportes a sua fonte de prazer e realização investem dinheiro nisso. E isso passa a ser a sua adoração, o seu Deus. Aonde estão? Caiu. Outros vão fazer da sua adoração o dinheiro, o investimento, a arrecadação, sabe, a prosperidade. E essa pandemia nos ensina, entre tantas coisas, que só Deus deve ser adorado e que só Ele é Deus de verdade. Porque olha a Bolsa de Valores, olha os investimentos, olha como está agora sofrendo todos aqueles que fazem do dinheiro, do investimento, da Bovespa, dos créditos e débitos, o seu Deus, a sua realização, a sua esperança. Todos, nesta pandemia, foram ao chão. Todos os deuses dessa cultura que o homem tem colocado a sua esperança, apostado as suas fichas, foi para o chão. Aqueles que fazem, por exemplo, do seu Deus e adoram, fazem do prazer o seu Deus. Idolatram o prazer. E para ter prazer, eles esperam chegar o sextou para poder ir nos restaurantes, nos bares, e fazem do prazer o seu Deus e adoram o prazer. Aonde estão agora restaurantes e bares? Fechados. Aqueles que fazem do entretenimento a sua fonte de prazer, a sua fonte de realização. Onde estão agora cinemas, teatros, casas de show. E, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não está no meu esboço. Mas, sabe, o Espírito de Deus me leva também a falar sobre isso. Até aqueles que fazem da igreja, do auditório, como alguns chamam, nós não, de templo, porque queremos que o templo agora é só no céu, ou nós somos o templo, mas aqueles que fazem da igreja, do auditório, das quatro paredes, a sua fonte de adoração e esperança, e fazem de objetos, de líderes, sabe, ocupar o lugar de Deus, até mesmo os prédios, os templos, auditórios, estão fechados. Porque há um só Deus. Somente a um adorarás. E essa pandemia nos ensina que Deus é soberano, que Ele é bom, que Ele é confiável e é um tempo de nós como igreja, como nação. Se você me assiste hoje na sua casa aí, com a sua família, você não é um cristão. Pense sobre isso. Se não é verdade o que estamos vivendo. O mundo está o tempo todo apostando as fichas, apostando a esperança em cassinos,
casas de show, restaurantes, cinemas, teatros, igrejas, esporte, lazer, dinheiro. Aonde estão os deuses da cultura? Caíram. É Deus também nos mostrando que só Ele temos que adorar. E Jó nos ensina. Talvez você hoje esteja vivendo dias difíceis porque até aqui você colocou a esperança no seu trabalho, no seu dinheiro. Você colocou a esperança nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Você colocou a sua esperança, você fez da sua alegria, o seu prazer, o seu time de futebol, de basquete, o cinema, o bar, as amizades ao redor da mesa. Tudo isso passa, mas a palavra de Deus fica. Então hoje, Jó nos ensina, no meio de uma crise, a melhor coisa a fazer é nós adorarmos a Deus. É nós dizermos, Deus, só Tu és soberano, só o Senhor deve ser adorado. O que Jó fez? Primeiro, ele adora. Segunda coisa que Jó fez, ele filtrou as vozes erradas. Esse é um tempo de nós filtrarmos as vozes erradas. Sabe, há muitas vozes. Eu fico pensando se Jó ouvisse a voz da sua esposa. A esposa dele falou assim, meu filho, no meio dessa crise você perdeu gado, ovelha, camelo, filho. Olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Se Jó não tivesse filtrado esta voz, ele teria desistido no meio da crise, não teria adorado. Não teria dito, o meu Redentor vive. E se ele desse voz, por exemplo, não filtrasse a voz dos seus amigos? Se a mulher mandou amaldiçoar Deus, os amigos o julgaram, condenaram. Olha, certamente, homem, confessa, você está em pecado. Sabe, cuidado com as pessoas que sempre vão atribuir dias ruins a pecado. Nem sempre é. Se ele não filtrasse a voz da esposa, se ele não filtrasse a voz dos amigos, certamente ele teria desistido. Cuidado com as vozes, para você não desistir. A terceira coisa que Jó decide, ele adora, filtra as vozes erradas e ele segue em frente. Olha o que diz o texto de Jó 17, versículo 9. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Sabe, Jó decide adorar, não ouvir vozes erradas e seguir em frente. No meio da crise nós não podemos parar. Não podemos dizer se foi o meu filho, se foi o meu gado, minha ovelha, meu camelo, se foi minha saúde. Eu desisto. Não, mesmo que você não entenda. Precisamos seguir em frente. Você não pode se deixar paralisado pelo medo. Tem que dar o próximo passo. Temos que dar o próximo passo. O Brasil tem que dar o próximo passo todo dia. Lembra o texto principal? Certo dia, anjos apareceram e com eles Satanás veio. Certo dia, um dia, todo dia é um novo dia para você dar um novo passo. Não pare, não desista. Creia que Deus é bom, soberano e confiável. E decida adorar a Deus, filtrar as vozes erradas e seguir em frente. Bom, se havia coisas que já não sabia, havia coisas que já sabia e decidiu diante disso. Adorar, seguir em frente e filtrar vozes erradas. E diante do que ele fez, temos no final da história a resposta de Deus. Então, coisas que Jó não sabia, coisas que Jó sabia, que decidiu fazer à luz disso. E qual foi a resposta de Deus? Olha comigo o texto em Jó, capítulo 42, versículo 10. Que vai dizer assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Deus, o Redentor, que conserta, que refaz, que repara o erro. Deus deu a Jó tudo em dobro. Ou seja, no final, mesmo que nós não saibamos o que está acontecendo, mas quando nós, à luz do que sabemos de Deus, da palavra, decidimos no meio do caminho a continuar, seguindo em frente, a adorar, a filtrar as vozes erradas e ouvir a voz da palavra de Deus, Deus sempre tem resposta. Nós não sabemos quanto tempo Jó enfrentou isso. Eu não sei quanto tempo, meu irmão, você vai enfrentar o que está enfrentando. Eu não sei por quanto tempo esse sentimento vai durar no seu coração. Eu não sei por quanto tempo você vai sofrer com isso. Sabe, mas você percebe no texto que Jó não estava com pena de si.
Jó não estava em casa trancado, sabe? Interessante aqui é que esse assunto de isolamento social não é nada novo. Jó já experimentava isolamento social. Estava cheio de chagas. Os amigos não queriam ficar perto dele. A mulher não queria se aproximar. Sabe? Os empregados não queriam se aproximar, os que restaram. Jó está em um isolamento social, cheio de chagas, lepras, doenças, dizendo: o meu Redentor vive. Ele é bom, Ele é soberano, não importa a circunstância, Ele não é medido pelo que eu estou vendo e vivendo. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é confiável. Eu vou adorá-lo, eu vou confiar nele, eu vou filtrar as vozes erradas, eu vou continuar prosseguindo. Aí Deus responde. Sabe, não sabemos o tempo que isso durou, mas não estava com pena de si mesmo, estava prosseguindo. Olha o que o versículo vai dizer, ele diz que Jó estava orando por seus amigos. Os amigos que o condenavam, os amigos que o julgavam. Ele não estava lamentando, ele estava ali orando. Deus, obrigado, Deus abençoa os meus amigos. Porque Deus, eles agora têm uma palavra para me desanimar, mas Deus, eu decidi no meio da crise quem o Senhor é. Eu não vou esperar chegar na linha de chegada para dizer quem o Senhor foi. Não, agora, Deus, independente do que eu vivo, o Senhor é bom, o Senhor é soberano, o Senhor é confiável. Decida dizer no seu coração quem Deus é. Sabe, e às vezes o tempo passa e vem as perguntas. Mas Sandro, quanto tempo isso vai durar? Mas Sandro, eu posso ficar doente. Falamos sobre isso domingo à noite. Mas Sandro, como será o amanhã? Como vai ser o colégio? Como vai ser a saúde? Como vai ser a economia? Olha, um colapso vai instalar. O que vai acontecer com a minha finança? O que vai acontecer com a minha provisão? O que vai acontecer a palavra é, o que vai acontecer no meio da crise que estamos vivendo? Sabe o que Jó nos ensina? Nós não chegamos na linha de chegada. Nós estamos no meio de uma crise, no meio de sentimentos duvidosos e pânicos e medo e incertezas. Mas é no meio que Jó nos ensina, é no meio que temos que decidir nesta noite quem Deus é. É no meio que nós temos que tomar decisões. Como quem decide, eu estou de dieta. Como quem decide, eu só vou comprar o que vim comprar. Como quem decide, eu vou estudar para passar nessa prova. Decisões. Hoje no seu coração, decida que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é confiável. Então adore. Então cale, silencie e filtre as vozes erradas. Não deixe seu coração se cheio de medo e pânico. Confie em Deus e siga em frente. Porque Deus é especialista. Ele sabe exatamente como nos levar do meio para a linha de chegada. Ele sabe exatamente como nos levar do meio da crise a um final de milagre, de glória. Então hoje eu quero orar por você. Você que é membro da Nova Vida SC ou não é membro. Você que hoje está no sofá sentado com alguém da sua família e você não conhece Jesus. Você não conhece a fé cristã. Sabe? E eu quero orar para que Deus encha o seu coração. Para que você hoje decida quem Deus é na sua vida. E para você que é um cristão, estamos aprendendo como igreja, nesse tempo, coisas novas, únicas. Deus está ensinando ao mundo que Ele é poderoso, que Ele é soberano. E nós que temos a fé cristã e conhecemos a Bíblia, nós temos, meu irmão, a ferramenta necessária para conseguir passar deste meio que estamos presos e chegar à linha de chegada. Como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. E Deus abençoou, prosperou a Jó, mesmo ele não sabendo o que estava acontecendo, porque ele decidiu algumas coisas. Hoje é tempo de nós decidirmos na crise, no meio da crise, quem Deus é, que está no controle, que Ele é bom, que Ele é confiável. Eu quero convidar você a orar comigo nesta noite, a anunciar na sua casa, no seu recinto, coloca a mão no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida. Quero pedir ao Espírito Santo que está comigo aqui na minha casa, na minha sala. É o mesmo Espírito que está com você nesta noite. É o mesmo Espírito que hoje fala ao seu coração. Então feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nesta noite deixe o Espírito Santo, que não está em quarentena, mas está em cada lar, ele ministrar o seu coração. Deixe ele falar ao seu coração, dizendo, olha, você está no meio de uma crise, no meio de muitos sentimentos, no meio de muitas dúvidas e incertezas.
mas eu sou o Deus que posso fazer deste lugar que é o meio, trazer renovação, conserto, restauração, redimir as suas emoções, redimir a sua alma, redimir a sua vida. Deus, agora eu oro, Pai, pela tua igreja espalhada, Deus, por cada lar, por cada casa. Deus, eu oro, Deus, aonde há um cristão, aonde há alguém, ó Deus, que não conhece a Ti nesta noite, que esse Espírito, ó Deus, que eu possa sentir aqui nesta noite na minha sala, Deus, que possa ser percebido em cada casa, em cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, que essa pessoa que está no meio, Senhor, de uma crise, gera emocional, financeira, relacional, Deus, na saúde, física, Deus, que ela creia que é apenas o meio, que nós não chegamos no final ainda. Deus é aquele que vai nos levar até a linha de chegada, Pai. Então ajude este pai, esta mãe, ajude Deus esse cônjuge, ajude Deus este filho, esse profissional, seja ele, Deus, patrão, empregado. Ajude Deus a viver em dias de crise, confiando em Ti, declarando, Pai, decidindo quem o Senhor é, dizendo, olha, não importa a circunstância, o caráter de Deus é intocável, é inabalável, o Senhor é bom. O Senhor é soberano, mesmo que eu não veja controle no mundo, há uma histeria, há preocupação, há medo, ainda assim eu sei que é um Deus que está no controle de todas as coisas. Oh Deus, Tu és bom, Tu és soberano e Tu é confiável, Senhor. Deus, não sabemos mais em quem confiar. Se confiamos no noticiário, se confiamos no governo, se confiamos, Deus, nas pessoas, Deus, mas precisamos confiar em Ti, na Tua palavra. Nos ajude, Deus, diante disso, ao saber decidir isso, a nós adorarmos ao Senhor e nos arrependermos, ó Pai. E dizer nesta noite, se for o caso, Deus, eu confesso, me arrependo que, Senhor, por um bom tempo, Deus, eu fiz do meu time de futebol, eu fiz do meu prazer, eu fiz do entretenimento, Deus, a minha realização, a minha esperança, a minha fonte de alegria, Deus, e hoje me arrependo. Eu vejo, Deus, que tudo isso é palha, é nada diante do Senhor. E Deus, é um tempo de nós adorarmos ao Senhor e fazermos do Senhor, Deus, o único Deus e prestarmos culto a Ti. Então nos arrependemos, ó Pai, nesta noite. Ajude os corações para que possam voltar à adoração sincera, única, exclusiva ao Senhor, que é o único Deus. E nos ajude, Deus, a filtrarmos as vozes erradas, as vozes que nos vão trazer medo. Tantas notícias e vozes dizendo, Senhor, trazendo palavra de maldição, de desânimo. Deus, não precisamos, Senhor, de apenas palavras motivacionais, não precisamos mais de um mindset, não precisamos mais de um coach, precisamos da Tua palavra viva em nosso coração. Então, Deus, que possamos dar voz à Tua palavra e ministrá-la à nossa mente e coração e também, ó Deus, possamos seguir em frente. Jó não parou, não podemos parar, ó Deus. Temos que continuar confiando, acreditando que o Deus que está conosco no meio da crise, Ele há de nos levar até o final dela, em nome de Jesus. Deus, abençoe cada casa, cada coração, cada filho Teu, aquele que não conhece a Ti, que nessa noite decida, Pai, a fazer do Senhor o Senhor da sua vida. É assim que eu oro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.